dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros, com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Trecho da mensagem Necessidade Essencial, que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel. E é com ela que iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Doação Diferente, do livro Sinais de Rumo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Tantos rogam socorro, e o coração se te enternece. São doentes largados à noite, companheiros em penúria aguardando auxílio, pequeninos sem lar e irmãos em prova que te estendem as mãos, algo esperando de tua bondade ou de tua bolsa. Todos são dignos do apoio que se te faça possível. Entretanto, nas trilhas do cotidiano, outros necessitados vão surgindo a reclamar uma das mais preciosas doações que a criatura é capaz de oferecer. São aqueles que te agridem a vida, os que te dilapidam os interesses, os que te experimentam com a magia da tentação, os que te estragam o relacionamento familiar, os que te menosprezam os sentimentos, os que te escapam com as farpas invisíveis do sarcasmo, os que te apoderam do destaque para que te omitas obrigatoriamente na sombra, os que descarregam seus próprios fardos sobre as responsabilidades que transporta nos ombros, os que te agravam as dificuldades e aqueles outros que em vão te consomem as possibilidades de trabalho, anulando-te o tempo. Diante desses irmãos que tantas vezes te amaranham no cipoal da inquietação vazia, não desespere, nem desanimes. Oferece-lhes a tua doação de paciência e deixa-os no recanto da incompreensão a que se acolhem. Entrega-os a Deus e segue o teu próprio caminho. São doentes do espírito que só a divina providência conseguirá curar na clínica do tempo. E é preciso reconhecer que os doentes da alma não sabem o que fazem. Espiritismo em Marcha. Agenda. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, está celebrando 71 anos de fundação e realizará palestra comemorativa na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, com a presença de Josué Fidelis, trabalhador do Jefa Piedade, lá de Jaboatão dos Guararapes. Ele abordará o tema Transformando Nossas Vidas com Jesus. A AME fica situada à rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau.
E também a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes comemora 33 anos de fundação. Situada na Rua 25, número 96, no bairro das Rendeiras, terá na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, palestra com Milton José. Ele abordará o tema Perdão entre a ciência e a religião. No próximo sábado, dia 19, às 7h30 da noite, teremos palestra com Daniela Padilha. Ela abordará o tema Em Nome do Amor. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executa em grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando estimula o interesse. Torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não se confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção,
e pelos malogros que lhes são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinhas de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizada na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados, às 3 horas da tarde e às segundas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Resposta dos Espíritos. Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faze-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, lemos: Ora, Tomé, um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. O Espírito Emmanuel comenta esse versículo da Bíblia na mensagem intitulada Ausentes, que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento, e sem o domínio do alfabeto não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres, trata com os irmãos mais próximos. Como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente.
Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola da vida superior, entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores. Quando Jesus vem, logo após reclama e desespera, a lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe pela merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Mello, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4h da tarde. Lá Espírita Maria Dolores, localizado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas domingos às 4h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa para perguntas e respostas. E queremos lembrar outra vez que nesse mês de novembro, 2 instituições espíritas aqui em Caruaru comemoram aniversários. É a AME, a Associação Municipal Espírita, que está completando 71 anos de fundação. Na próxima segunda-feira, 8h da noite, amanhã, ela terá uma palestra com o Josué Fidelis, palestrante lá do GEFA, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis, lá de Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Ele vai abordar o tema Transformando Nossas Vidas com Jesus. Já a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes comemora 33 anos de fundação. E na próxima quarta-feira, 7h30 da noite, haverá a palestra com Milton José. Ele abordará o tema Perdão entre a ciência e a religião. E no próximo sábado, dia 19, também às 7h30 da noite, palestra com Daniela Padilha. Ela abordará o tema Em Nome do Amor. Vamos assim para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. Considera a fé viva com óleo divino a sustentar nossa luz interior para a divina ascensão. Por que Emmanuel considera essa afirmativa? Na mensagem Necessidade Essencial, que está no livro Vinha de Luz, Emmanuel destaca nessa frase a grande importância de percebermos na fé viva esse óleo divino que sustenta a luz interior para a divina ascensão. Vamos comentar um pouco o entendimento que podemos deduzir dessa passagem na mensagem. De fato, a fé viva, ela é o estabelecimento concreto nas nossas atitudes e ações do trabalho de ressignificação mental, espiritual, que passamos a nutrir a partir do conhecimento da mensagem espírita, que é o Evangelho redivivo, consolador prometido por Jesus. À medida que vamos ampliando esse entendimento, estabelece-se as possibilidades da reforma íntima, do trabalho renovador. A reforma íntima, o trabalho renovador, é exatamente a vivência
prática da fé viva. E ela, Emmanuel considera como sendo o óleo divino que sustenta a luz interior. Vejam que expressão profunda e elevada. O óleo, ele é essencial nas engrenagens mecânicas para a devida utilização das peças, a não se estragarem nos atritos de umas com as outras. Nas máquinas que efetivam, através do trabalho de suas peças, a necessidade sempre presente desse óleo. Assim é também, como Emmanuel assinala para nós, a necessidade do trabalho dessa fé para sustentar a luz divina em divina ascensão em nós, a luz interior em divina ascensão em nós. Então, meus amigos e irmãos, é necessário que diariamente estejamos atentos à utilização desse óleo, à vivência dos conteúdos espirituais que já fazem parte do nosso campo mental, do nosso entendimento da vida, para que deste modo, como bem assinala Emmanuel, estejamos sustentando uma luz interior dentro de nós, clareando no nosso passado de erros, de atritos com as leis divinas, as possibilidades de mudança, de ressignificação do nosso passado delituoso, agora em ações novas, agora sob o amparo e a assistência dos abnegados benfeitores da vida maior, a nos utilizar como instrumentos dos objetivos maiores que nos trazem a presente encarnação. É nesse sentido que poderíamos ampliar o entendimento dessa passagem. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. O que podemos deduzir da expressão de Emmanuel, em plena oficina humana? Em plena oficina humana. É o início da mensagem que nos referimos há pouco. A mensagem necessidade essencial. Em plena oficina humana, Emmanuel nos convida a muitas meditações. Primeiro, a observação do instrumento físico que utilizamos durante a encarnação, o nosso corpo material, convidando-nos a observá-lo e a conduzi-lo como oficina do trabalho do nosso espírito, que durante um certo espaço de tempo, estando na relação com o mundo de vibrações mais densas e pesadas, o espírito precisa desse acessório, dessa oficina que é o corpo físico, para atuar de forma direta no mundo material. Esse é um dos aspectos, mas podemos também deduzir outros. Ele também nos convida, nessa referência, a nos distanciarmos de uma identificação distante da consciência com esse corpo, para não nos tornarmos vítimas de desequilíbrios emocionais, espirituais, quando a criatura humana
por ignorância da sua realidade espiritual, identificando-se no corpo físico como sendo a essência da vida, estabelece ações e atitudes que se conflitam com as leis de Deus e que são geradoras de infelicidade. Está atento à percepção do instrumento físico, na sua devida subordinação à vontade do Espírito, é atuar nele, tratando-o, como Emmanuel diz, como oficina humana, e não projetando nele a identificação da vida que, na verdade, está no nosso espírito. Esse é outro aspecto importante a considerar. Mas ainda temos uma pergunta com os temas abordados nesta manhã. Passemos para ela. Segundo o espírito Meimei, a quem podemos entender como doente do espírito? No livro Sinais de Rumo, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, trazida por diversos espíritos a nós, na mensagem Doação Diferente que ouvimos nessa manhã, o espírito Meimei nos convida a reflexões muito importantes. Quando ela se refere nessa questão às questões associadas às doenças do espírito, porque normalmente as pessoas consideram apenas doenças aquilo que atinge o corpo físico, aquilo que de certo modo é alvo de identificação nos laboratórios e nos exames. Mas na verdade, a grande maioria da humanidade vive submetida a diversas enfermidades no campo da alma, do espírito. E é a isso que Meimei chama a atenção ao nos convidar a perceber essas doenças nas pessoas que, por exemplo, nos menosprezam os sentimentos, nos produzem dores através de observações sarcásticas, de pessoas que agravam dificuldades que outros passam, consumindo as possibilidades de trabalho, de superação que essas pessoas trazem. Meimei também nos chama a considerar esses irmãos nossos no emaranhado do cipoal de inquietações vazias, de emoções desequilibradas, de preocupações intensas que levam mais adiante às doenças fisicamente estabelecidas. Por isso ela diz uma frase importante no final do seu esclarecimento, estabelecendo: são doentes do espírito que só a divina providência conseguirá curar na clínica do tempo. Então, meus amigos, minhas amigas, ao nos percebermos nos relacionamentos pessoais com pessoas que trazem essas doenças da alma em forma de desequilíbrios morais, em expressões que vão de encontro, que são contrárias aos ensinos do Cristo, como verdadeiros doentes,
como pessoas necessitadas de um olhar de perdão, mas também de misericórdia e de piedade. Estamos assim chegando ao final de nosso programa. Agradecidos a todos que nos acompanharam. Se possível, divulguem esse programa. Estamos aqui com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos.